você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 10. Aliás, não, perdão. Livro de Apocalipse, exatamente, capítulo de número 10. João, nessa visão extraordinária que ocorreu na ilha de Pátimos, quando ele foi exilado para lá, de todas as formas tentaram calar a voz, e a voz, não tem por que não chamá-la assim, apostólica, do último dos apóstolos de Jesus Cristo vivo, a saber, João. Tentaram matá-lo e não puderam. Tentaram amedrontá-lo e não puderam. E o que, por final, fizeram foi exilá-lo nesta ilha, na ilha de Pátimos. Ele foi para ser deixado só. Mas deixe-me dizer uma coisa. Um filho de Deus, um verdadeiro filho de Deus, a saber, aqueles que creem em Jesus Cristo, que o receberam como seu Senhor e Salvador, e por isso foram feitos filhos de Deus, jamais está sozinho, nem quando só, porque Deus está com ele. E por mais que eles tentassem isolar a João, por mais que eles tentassem fazer com que a voz de João não fosse mais escutada, que João não mais pregasse, que João não mais ministrasse, tal foi a revelação, tal foi a manifestação do poder de Deus na vida de João, naquela ilha, naquele isolamento, que até hoje repercute essa palavra em nossas vidas, não mais como uma grande mensagem de um grande pregador, de um grande apóstolo, ou mesmo do último dos grandes apóstolos, mas como palavra de Deus inspirada para as nossas vidas. Sempre que o inimigo tentou, de qualquer maneira, coibir, limitar homens e mulheres de Deus, ele se viu frustrado. Quando o apóstolo Paulo foi prisioneiro, quando ele esteve prisioneiro em Roma, quando o colocaram literalmente num fosso, pois a prisão de Paulo mais parece um fosso, e você o vê como deveria ser, para o apóstolo estar ali, mas naquele lugar, Deus deu inspiração ao apóstolo Paulo e tremendas epístolas paulinas foram escritas desde aquela experiência. Paulo não podia mais estar evangelizando, não podia mais estar pelas ruas pregando, executando maravilhas como Deus o usava, porque fazia pelas mãos do apóstolo Paulo milagres extraordinários, mas Paulo pôde escrever, Paulo teve tempo, Paulo pôde se sentar, pôde ouvir e pôde escrever, e ali, sentado naquela prisão, ele escreve, entre outras epístolas, a epístola de Paulo aos Efésios, que inspirado pelo Espírito Santo disse: Deus nos assentou em lugares celestiais. Ele estava naquela prisão, mas ele estava assentado em lugares celestiais. O inimigo jamais conseguirá o intento dele de te limitar, a ação de Deus na sua vida. Antes, cada uma destas coisas produzirá um efeito extraordinário, como o próprio Paulo disse: a minha leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente.
Pode-se estar passando por uma tribulação, mas saibamos o seguinte: ela é momentânea, mas a tua paz, o teu descanso, a tua bênção são eternos. Toda tribulação tem início e fim, mas a bênção de Deus para a nossa vida não tem fim. Como as misericórdias do Senhor em nossa vida, elas não têm fim. A Bíblia diz: as misericórdias do Senhor não têm fim. E diz que elas não apenas não têm fim, mas elas se multiplicam. Algo que não tem fim ainda se multiplica. Que diz: a cada manhã elas se renovam. E essa palavra "se renovam" também pode ser traduzida como "se multiplicam". Você tem uma bênção infinita, e não bastando ser infinita, ela ainda se multiplica em sua vida e a partir da sua vida para outras vidas. Amém. Nesse texto em que João vê e ouve, pois a visão não era apenas vista, como também ouvida. João ouve aqueles trovões, aquela voz extraordinária que lhe fala, que sacode a toda a terra. Temos que compreender que a realidade em que João está inserido é uma realidade de uma perseguição terrível sobre a igreja. Possivelmente, historicamente, na igreja dos seus primórdios, a maior perseguição que houve à igreja ocorreu no momento em que Apocalipse foi entregue à igreja de Cristo, em que o Senhor deu essa palavra revelando a pessoa dele. Hoje está muito em voga se pregar a respeito de Apocalipse. Por quê? Por causa das coisas que afligem o mundo. Mas por mais apreensão que os fatos que ocorrem ao nosso redor possam de fato conter, eu gostaria de dizer algo para você: não se entregue a um espírito perturbado pela aflição, pela angústia dos últimos dias. Entregue-se ao conforto e consolo do Senhor através da sua palavra. Ou seja, confie plenamente no Senhor, que é o autor, que é o consumador da nossa fé, entregando-se totalmente a Ele. E eu então gostaria de ter uma visão. Eu tenho tratado o livro de Apocalipse numa espécie de interpretação prática, numa teologia prática. O que significa uma teologia prática? Não estamos buscando, por essa visão, a complexidade de interpretações escatológicas do texto, mas cremos que toda a palavra de Deus, que é apta para ensinar, para discipular, para edificar, para exortar, toda esta palavra, e mesmo a palavra profética, pois a profecia vem com o propósito de edificar, de exortar e de consolar. E que toda a palavra que Deus nos dá, por mais complexa, por mais difícil de ser interpretada, ela possui uma interpretação prática, uma aplicação prática na nossa vida e no nosso viver diário. Por quê? Porque é palavra de Deus. Isso não é apenas uma visão futurista, muito menos fatalista, como alguns limitam Apocalipse a ser. Essa é palavra de Deus,
que é edificante como os salmos são edificantes, que é edificante como os textos do Evangelho são edificantes, que é edificante como toda a palavra de Deus é edificante, porque toda a palavra é inspirada. De Gênesis a Apocalipse. Toda a palavra é inspirada, é divinamente dada. Homens santos, homens entregues a Deus, separados por Deus, foram estes profetas inspirados, foram, a Bíblia diz, movidos pelo Espírito e nos falaram da parte de Deus. E então, nós precisamos ler essa palavra com os olhos mais atentos no que Deus deseja nos falar de maneira prática. De maneira que isto se aplique totalmente à nossa vida nos dias de hoje. E nesse espírito, eu gostaria que você lesse comigo o versículo 9 e o versículo de número 10. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele, então, me falou: toma-o e devora-o. E certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, pelo poder do nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo, a fim de que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados hoje e sempre a Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, Deus nosso. A Deus seja a glória. Há dois sabores na palavra do Senhor. E é necessário que nós experimentemos esses dois sabores. O livro, o rolo, representa a revelação, representa a palavra. Poderíamos atribuir vários significados ao livro, ao rolo. Esta palavra que aqui se encontra em Apocalipse, também se encontra lá em Ezequiel, no capítulo, se não me engano, capítulo 3, no versículo também de número 3, onde é dito a Ezequiel: toma o livro e come. E o que Ezequiel comeu, João devorou. Devorar é um pouco mais, para não dizer muito mais, intenso que comer. Há pessoas que estão se alimentando da palavra do Senhor, mas outros estão com um apetite a respeito da palavra do Senhor, que os leva não a comer, mas a devorar a palavra. O testemunho da missionária Edmeia Williams, sobre sua vida, sobre seu ministério, sobre seu chamado, sobre sua conversão, é bem interessante. Ela sentiu, no momento em que Deus a chamou, que Deus a colocou, um desejo intenso de ler a palavra. Mas ela lia aquela palavra de manhã, de tarde, de noite. Ela lia aquela palavra numa intensidade como nunca antes ela havia lido. O que ela estava fazendo não era simplesmente comendo a palavra, ela estava devorando a palavra. Qual
o grau de apetite pela palavra de Deus que há em tua vida, que há em minha vida, que há em nossa vida. Veja bem, toma-o, e o anjo diz, devora-o. Ele não podia simplesmente mordiscar a palavra. Há gente em nossos dias que simplesmente está mordiscando a palavra, que nem mesmo está comendo, está tirando pequenas porções da palavra, achando que isso é o suficiente para a sua vida. Se você se alimenta com menos do que você necessita, você não se alimenta, você está alongando um prazo de sofrimento em tua vida, se enfraquecendo e não se alimentando de fato. E o que, então, a palavra nos diz nesses dois textos, em um texto, nos diz, come do rolo que eu te dei. E interessante que ao comer do rolo, o profeta também diz que na sua boca ele era doce como mel. E aqui nos diz de dois sabores. De um sabor que se sente na boca, num sabor que se sente no ato que tomamos, que possuímos, que nos alimentamos da palavra, e de outro sabor que se sente no estômago. Porque um é o sabor de comer, mas outro é o sabor de digerir. E a pergunta que eu faço, estamos comendo? E quem come, é necessário que passe a uma segunda fase, digerir o que comeu. Se você simplesmente comesse e não tivesse o processo digestivo em sua vida, aquilo que você come não produziria o efeito necessário para o seu corpo, porque você estaria com uma dificuldade no seu processo digestivo. De modo que aqui diz, olha, quando você comer, ela será doce, mas quando ela chegar ao seu estômago, quando ela vier vier a ser digerida por você, então ela se tornará um outro sabor. Será um sabor amargo? Quase que eu tenho vontade de dizer, e vou dizer, que remédio amargo é que cura. Palavras das nossas avós, que diziam que remédio amargo é o remédio que cura. E muitas vezes, na nossa vida, quando começamos não apenas a receber a palavra, mas a alcançar entendimento da palavra, a palavra se torna, de certa maneira, amarga em nossa vida. Porque a palavra nos confronta. O grande Martin Lloyd Jones costumava a dizer que se você está ouvindo um evangelho que não te confronta e não confronta o pecado, você não está ouvindo o evangelho de Jesus Cristo. Porque o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo nos confronta e confronta o nosso pecado. Se a minha vida não muda, não é transformada, então não é o evangelho que eu estou vivendo. Quando eu recebo o evangelho, existe uma guerra que é declarada, uma guerra contra o pecado, uma guerra contra os vícios, uma guerra contra todas essas coisas, e que a vontade pecaminosa da carne e a vontade do Espírito começam a lutar, de modo que em nós existe uma batalha entre a carne e o Espírito, a tal ponto que o apóstolo Paulo afirmou, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu venho a fazer. E qual a solução? A solução é crer naquele que é o autor e consumador da minha fé, que ele realiza em mim tanto querer quanto executar. De modo que eu me submeto
a vontade dele. Eu busco, entregando o meu próprio corpo, como diz em Romanos capítulo 12, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que eu também possa experimentar em minha vida qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E essa vontade que Deus me revela, que é boa, que é agradável e que é perfeita, Ele que me faz conhecer e querer a sua vontade, faz que a sua vontade seja feita em minha vida e na tua vida, na nossa vida. De modo que nós precisamos, a igreja tem sentido, eu percebo que a igreja tem sentido uma necessidade de voltar à palavra, de voltar às Escrituras, não num conhecimento meramente intelectual. E o que eu não quero dizer que o intelecto não é importante. Deus nos fez com intelecto para que usemos o intelecto. Nós somos seres que pensamos. E nós temos que, de fato, pensar. Muitas das perguntas que foram feitas a Jesus, Jesus deu a resposta através de uma outra pergunta. Que farei, Senhor, para ser salvo? Jesus responde, o que diz a Escritura? Veja bem, a centralidade, e nós não podemos nos esquecer disso, a centralidade da palavra de Deus e a centralidade na palavra de Deus. A centralidade que é a importância da palavra de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus tem que ter um lugar central na minha vida, na tua vida. Mas a centralidade da palavra de Deus não é outra coisa senão Jesus Cristo. Não é outra pessoa senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós devemos ler a palavra buscando ver Jesus. E não buscando ter um entendimento intelectual da palavra. Nada contra, eu volto a dizer, cultura bíblica, estudo, conhecimento teológico, todas essas coisas, mas de nada nos adianta ter tudo isto e não ter a Jesus. Que veja bem, quando os magos chegaram na corte de Herodes o Grande, perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? E ele então mandou chamar todos os escribas, mandou chamar todos aqueles que conheciam a palavra, e eles, conhecedores da palavra, disseram, em Belém, porque está escrito. E então aqueles homens do Oriente, aqueles magos do Oriente, foram para Belém. O que me chama a atenção é que os conhecedores da palavra, que lhe disseram aonde está, não foram. Não basta saber, é necessário ter uma atitude diante do saber. E isso é o que muitas vezes diferencia, ou direi, isso é o que verdadeiramente diferencia de um mero conhecimento intelectual a respeito de Cristo e um conhecimento pessoal da pessoa de Cristo. Não conhecer apenas a respeito de Jesus, mas de fato conhecer a Jesus. E por isso que a Bíblia diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam ao único Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vida eterna está em conhecermos, não a respeito de Deus, não a respeito de Cristo. Esse é um bom conhecimento, mas não é vida. Por isso a palavra também diz
que a palavra em si mata, mas o Espírito vivifica. E o que nós queremos é vida. Nós precisamos de vida, vida em Deus. Eu volto a chamar a atenção para esse devorar. Poder-se-ia ter usado qualquer outro termo como come, degusta da palavra, ou até mesmo prova da palavra. Mas aqui é dito devora a palavra. Quando eu li esse verbo, devora, eu fui confrontado pelo Senhor. Se eu tenho de fato apetite, mas um apetite que agora eu usarei, selvagem, violento, um apetite agressivo pela palavra de Deus. Se eu tomo essa palavra, se eu a leio, mas se eu a leio com voracidade, o quão voraz você é com esta palavra? Pastor, temos lido a palavra todo dia, abre, e nada contra a caixinha de promessas, nada contra. Amo a caixinha de promessas, aqueles versículos são tão maravilhosos, e é a palavra de Deus, mas eu não posso viver apenas disso. Eu preciso ler, reler, conhecer, memorizar e meditar em sua palavra. Billy Graham dizia que eu estudo a palavra para ter conhecimento. Eu vivo a palavra para ser santo. Nós precisamos conhecer e viver. E a Bíblia diz não apenas conhecer, mas prosseguir em conhecer. Está a palavra diante de nós. Está o Evangelho diante de nós. Está a Bíblia. Nós somos, talvez, uma das gerações mais privilegiadas no tocante ao acesso às Sagradas Escrituras. Quando Lutero teve finalmente um exemplar das Sagradas Escrituras, uma Bíblia, pois a Bíblia nos dias de Lutero começava-se a imprensa. O primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Mas nos dias de Lutero, muitas das Bíblias que existiam eram cópias feitas à mão. Eram verdadeiros escribas que faziam uma obra de arte impressionante, valiosíssima. E Lutero, então, tem acesso a uma Bíblia. E quando ele chega para estudar aquele livro que estava ali largado, aquele livro que estava ali deixado, ele percebe que existia uma corrente prendendo o livro à espécie de gabinete de leitura ou escrivaninha, onde a Bíblia estava posta, para que o livro não fosse levado. Você imagine isso? Quão raro e quão caro, devido à raridade, era a Bíblia. E hoje você encontra a Bíblia em bancas de jornal. Você pode ter acesso. A Bíblia é dada de graça a tantas pessoas. A obra dos Gideões internacionais, que dá o Novo Testamento e os Salmos
para as pessoas. Que obra maravilhosa, que experiência extraordinária de quantas pessoas já foram tocadas, chegam num hotel ou num hospital, chegam em educandários e ali recebem a palavra do Senhor. Isso é algo extraordinário. Nós estamos vivendo essa época, mas sabe o que falta em nós? É o apetite certo pela palavra. Falta em nós parar de mordiscar essa palavra, parar de simplesmente provar uma parte da palavra, parar de meramente, e que isso não é pouco, comer, se alimentar da palavra, mas que haja em nós apetite tal que devoremos a palavra. Os apetites na vida são coisas muito fortes, e quanto maior o apetite, mais saboroso aquilo que nós nos alimentamos. Dizem que o melhor tempero é a fome. E, de fato, esse é o melhor tempero. Se você já sentiu fome em sua vida, e nós podemos sentir fome por falta de comida, nós podemos sentir fome até mesmo por um esforço físico muito grande e que não nos alimentamos totalmente, ou até mesmo por uma fase na vida como a adolescência, em que você tem uma fome, digamos, brutal. Porque adolescentes, estes sim sabem o que é devorar, porque esses não comem normal. E é impressionante que ninguém engorda, não é? Todo mundo conhece esse tipo de gente que eu digo que é igual às vacas magras, podem comer o que for que continuam magras. A pobre da vaca gorda come uma coisinha, já está gorda. Então, todo mundo fala assim, ai meu Deus, como é que pode essas pessoas, às vezes, dentro da igreja, que comem, e comem, e comem, e comem, e comem, e comem. Aliás, crente come muito. Isso todo mundo sabe, isso é uma verdade, crente come muito. Na minha adolescência, como eu era também, além de adolescente, era desportista e eu praticava atletismo, então, por vezes, quando eu comia como um adolescente que está com muita fome. Às vezes eu não tinha dinheiro suficiente para comer o que eu gostaria de comer, então eu comia o que eu podia comer. Eu me lembro até hoje, eu vou falar uma coisa aqui, por favor, não me tome por mal, que eu saía do Clube Vasco da Gama, onde eu treinava atletismo no Clube Vasco da Gama, e nós saíamos tarde e passávamos em frente a uma padaria. E eu comprava 2 broas de milho. Eu não sei se você já viu aquelas broas grandes, não é broinha, é broa. 2 broas de milho grandes e 1,5 litro de água mineral. E quando nós saímos, era religioso. Eu comia 2 broas de milho. Gente, eu hoje em dia penso, que loucura é essa? Mas eu comia porque eu tinha fome. E porque eu tinha fome, eu comia, e comia rápido aquilo. Rápido. Isso permaneceu durante um bom tempo na minha vida. Uma vez, eu tive condição de comprar, para poder comer, saindo do atletismo, comprar, não me lembro quem me deu o dinheiro, mas me lembro que me deu dinheiro suficiente. E eu comprei 6 cachorros quentes e 4 hambúrgueres e um milkshake gigante. Adolescente. O apetite é outro. Se eu como isso hoje, eu vou estar enorme, vou estar gigantesco. Mas, por quê? Eu me lembro até hoje de um senhor, quando me viu terminar o último cachorro quente e pregar o primeiro hambúrguer, ele disse, menino, eu ia até comprar algo, mas só de te ver já fiquei satisfeito. Né? Eu já fiquei satisfeito. Então, isso é algo engraçado que acontece na nossa vida e que nós devemos compreender o seguinte, com a palavra de Deus, nós deveríamos ter
esse apetite. Nós deveríamos comer a palavra de Deus com esse apetite. Nós deveríamos ler a palavra de Deus com esse apetite. Nós temos, o apetite vem na proporção da tua necessidade. Se a tua necessidade é pequena, o teu apetite é pequeno. E se eu não estou me sentando à mesa de Deus para comer da palavra de Deus, devorando a palavra de Deus, é que eu já estou satisfeito com alguma outra coisa. Mães, quando educam seus filhos, não gostam que os seus filhos comam antes da refeição, para que não prejudique a refeição que lhe fará bem. E muitas vezes o que nós estamos vivenciando é que pessoas estão comendo de outra mesa, que não é a mesa do Senhor. John Piper, grande pregador dos Estados Unidos, ele diz: se não estamos com fome quando nos sentamos à mesa do Senhor, é que já nos satisfizemos em outra mesa. E essa é que é a verdade. Aonde eu e você temos nos sentado, temos nos alimentado, temos comido. E será que o apetite que está sendo tocado em nossas vidas, a necessidade que sentimos em nossa vida é tão grande que nos fará devorar? Porque é interessante que o anjo chega a João e lhe dá o livro dizendo: devora-o. Devora-o. Você não pode comer esse livro de qualquer maneira. Você não pode ler a palavra de qualquer maneira. Você não pode estudar a palavra de qualquer maneira. Você não pode ter necessidade da palavra em qualquer intensidade. É necessário que nós tenhamos uma grande necessidade, um grande apetite. E sendo que Cristo é o Verbo, que Cristo é a palavra, e que nós, em tudo, nas Sagradas Escrituras, temos que ver a centralidade da mensagem das Sagradas Escrituras, que é Jesus. E o próprio Jesus, em Apocalipse, é revelado por meio do livro, pois o livro é chamado A Revelação de Jesus Cristo. Qual é o teu apetite pela pessoa, pela comunhão, pelo conhecimento da pessoa de Cristo, pela intimidade, a proximidade com Jesus Cristo? Sabe, nós deveríamos desejar o Senhor, desejar estar com Ele. Isso deveria tomar conta do nosso espírito. É assim que nós devemos buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor, eu volto a dizer, não de provar, de mordiscar, mas de devorar a presença do Senhor. A Bíblia diz, e com isso eu termino: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso com jejum, isso com pranto, isso com lágrimas. O salmista afirma: como a corça suspira pelas águas no deserto, assim a minha alma suspira por ti. Veja bem, há um desespero. Se eu não encontrar água no deserto, eu morro. Água é vida. O que está dizendo é que a corça sedentamente, e o problema é que as pessoas trocaram sedentamente por sedentariamente.
as pessoas estão sedentariamente buscando ao Senhor. Não se movem do lugar. Quando você é sedento por Deus, você se move do lugar. Ela busca, há um dinamismo, busca pelas águas. Ela sente as águas. É tão interessante quando você está em lugares desérticos. Eu tive a oportunidade de estar em lugares desérticos. E, meu irmão, não é fácil. Não é nada fácil. A pessoa sente aquele calor que te envolve, aquilo parece uma bigorna divina, dependendo do deserto em que você esteja. Os golpes do sol parecem mais marteladas em cima de você. E então o que você mais necessita num lugar desse é água. Você necessita de água. Você precisa de água. E Jesus disse o quê? Quem tem sede, venha a mim e beba. Foi o que Jesus disse. E eu digo, com que desespero nós buscamos ao Senhor, com que apetite nós buscamos a palavra de Deus e temos vivenciado os dois sabores da palavra, o receber e o entender, que nos leva, depois de tudo isto, a viver. Só receber a palavra não te levará a ser sustentado pela palavra. Você precisa digerir a palavra, por mais amargo que isso seja. Há pessoas que, quando sentem a amargura, só colocam a palavra na boca, mordem a palavra, têm a palavra, mas não engolem a palavra. Eu preciso engolir a palavra e permitir que todo o processo da digestão aconteça na minha vida, me levando ao entendimento, à compreensão e, por fim, a viver a palavra. Aquilo do que eu me alimentei, eu me tornei. E porque eu me tornei, isto me sustenta. E a palavra de Deus nos sustenta. Mas nós devemos tomá-la, devorá-la e digeri-la. Mesmo que esse ato de digeri-la provoque um desconforto em nós. E tem que provocar. E tem que provocar. Esse amargo que sentimos, mas era tão doce. E agora está tão amargo. Porque esta mudança de sabor, de percepção de algo de doce para amargo. Porque a compreensão. E a palavra nos diz que a palavra nos condena. A palavra, portanto, nos confronta. A palavra, a Bíblia diz, ela é espada de dois gumes, cortante e penetrante, capaz de dividir alma e espírito, junta e medula. Essa é a palavra de Deus. Ela tem que entrar em nós, ela tem que dividir o que é necessário ser dividido em nós. E agora eu direi outra coisa, ela tem que chegar à minha alma e ao meu espírito. Ela tem que tocar na minha alma e no meu espírito. Eu oro a Deus que pregadores sejam pregadores com espada, que toquem. A palavra, ela não é apenas algo para ser ouvido ou ser lido, ela é algo para ser visto. Porque é espada. E espada é vista. Vi
sair da sua boca uma grande espada de 2 gumes. Quero não somente ouvir a palavra, quero não somente ser tocado pela palavra na minha alma, no meu espírito, como se chegasse a junta e medula. Quero que essa mesma palavra me transforme plenamente. E se é necessário ser ferido pela palavra, ser dividido pela palavra, que assim o seja. Que muitas vezes nós queremos apenas as sementes, nós queremos apenas o pão, nós queremos apenas mas a palavra também é espada, e é cortante e penetrante. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós entregamos aqui esta palavra, te pedimos que o Senhor haja na vida de todas as pessoas, que se porventura há alguém que ainda não tomou a sua decisão por amor a Jesus Cristo, que, Senhor, seja pela live, seja aqui no nosso meio, que possa o Senhor nascer em cada coração, nasce em cada vida, nasce em cada pessoa, ó Pai. Que o Senhor nos dê um apetite grande pela Tua palavra, ao ponto de não apenas provarmos ou comermos a Tua palavra, mas como disse o anjo a João, toma e devora. Queremos sentar à Tua mesa e devorar a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Nós vamos estar, então,